Olá, povo de Deus, tudo bem? Como tem passado? Espero que todos tenham passado bem, que tenham também acompanhado os meus vídeos, espero que tenham curtido, compartilhado e se inscrito, tá? Eu não vou ficar fazendo muitos apelos, aqueles que se sentirem à vontade, por favor, o façam. É assim, hoje o estudo é sobre o temor a Deus. É um estudo, é um tema complicado. É complicado porque muitos daqueles que não conhecem a palavra de Deus, ou que ainda não se envolveram muito com as coisas de Deus, ou em conhecer a Deus, esse tema, temor, ele acaba sendo uma barreira para as pessoas buscarem a Deus. Porque pensam assim, ó, os crentes pregam que Deus é amor, que Deus é perdão, né? Então, por que eu tenho que temer, né? Do que temer? Meus amados, o temor a Deus, ele simplesmente é o reflexo do amor. Temer a Deus, ele não significa que esse temor, assim como o medo, né, vai nos parar. Não. Temer a Deus é ao contrário, é aquilo que nos faz avançar e progredir. Porque quando tememos a Deus, significa que nós o amamos, respeitamos a sua palavra e estamos propensos a ouvir a sua voz e a seguir aquele plano que ele tem para as nossas vidas. Quando a gente não teme, significa que nós não respeitamos a Deus, significa que nós ouvimos a nossa própria voz e também significa algo muito especial e muito importante, que é não damos valor ao pecado. Como assim não damos valor ao pecado? Significa que a gente simplesmente peca sem valorizar que aquele pecado pode nos causar um atraso. A falta de temor a Deus nos atrasa, ela impede de que nós possamos romper na nossa vida. Quando a gente não tem temor, a gente relativiza o pecado. Logo, nós sempre estamos vivendo as consequências do pecado e estamos atrasando a nossa vida. Entenderam? Então, temer a Deus não significa que nós vamos temer a um Deus severo, maldoso, que vai estar sempre a nos punir diante das nossas falhas porque Ele é mau. Não. Significa que temer a Deus, nós vamos estar avançando. Uma vez que a gente teme a Deus, a gente evita o pecado, a gente evita o mal, a gente se apressa em obedecer a Deus e a cumprir os mandamentos dele. Logo, nós estamos cientes e também estamos no caminho que Ele determinou para as nossas vidas. Cair é impossível nessa circunstância? Não, porque a nossa natureza é pecadora. Cair não é impossível, cair é super possível. Mas quando a gente teme a Deus e tem os nossos olhos voltados para Deus, os nossos ouvidos atentos a entender aquilo que Ele quer para nós, né, ouvir a palavra de Deus, o que acontece? A gente tem mais facilidade a resistir ao pecado. E aí a gente resistindo ao pecado, a gente começa a blindar o nosso caminho dos atrasos que o pecado nos faz. Porque significa assim, quando a gente peca, está muito claro na palavra de Deus que nós vamos viver as consequências do nosso pecado. Não significa que Deus não nos ama, pelo contrário, mas significa que se a gente peca, as consequências quem vai viver somos nós. Deus nos resgata, Deus nos cura, Deus nos perdoa, ok, mas as consequências são vividas. Serão dolorosas? Sim, e ela nos atrasa. As consequências sempre vai atrasar o nosso percurso. Um exemplo prático. Vamos supor que você é uma mulher sonhadora que ainda não se casou e sonha com o marido. É normal, absolutamente normal. Você pediu a Deus um varão do Senhor, aquele homem que vai te honrar, que vai te dar tudo aquilo que você precisa e que vai ser um casamento feliz, apesar de todos os percalços da vida. Mas é um casamento feliz. Aí você almeja uma pessoa que se encaixa naquele padrão que você criou para a sua vida, que você almejou, né? Que você sonhou. Aí Deus te dá, você encontrou, né? Deus colocou no teu caminho essa pessoa. E aí vocês estão namorando, é um namoro bem interessante, que você já vê que vai evoluir para um casamento, você está feliz, mas em um determinado dia você sai com as suas amigas, ou sai sozinha, ou no teu trabalho, em algum local que você está longe dos olhos dessa pessoa, e aparece uma oportunidade de você trair. Aí você pensa, é só uma noite, ele não vai ficar sabendo, isso também não vai afetar o meu relacionamento, nós já temos aí uma certeza do que queremos, aí você vai e trai seu namorado. Bom, passado algumas semanas, o seu namorado descobre, ele tem alguns indícios de que você errou contra ele, que você pecou contra ele, que você desrespeitou a ele. E aí o que ele faz? Ele te deixa. Bom, o que vai acontecer? Você vai sofrer as consequências do seu deslize. Você vai clamar a Deus, vai pedir perdão, vai se arrepender. Deus é muito, muito, imensamente, infinitamente misericordioso para te perdoar, ok?
Perdoou. Mas as consequências de você ter traído seu namorado vão ser vividas por você. E aí o que vai acontecer? Você vai voltar para o fim da fila. Você vai voltar na posição de orando pelo seu casamento, para a concretização do seu sonho. Você vai orar para que Deus restaure ou aquele relacionamento perdido, ou que Deus coloque uma outra pessoa na sua vida que seja de acordo com aquilo que você sonhou. Então você só percebendo o atraso, não significa que Deus não te perdoou, mas você atrasou um processo que já estava avançado em sua vida. Então é isso, o temor a Deus é a gente ter certeza de que Deus é aquele que tem o caminho certo para nós. E quando a gente teme a Ele, a gente entrega a nossa vida a Ele, nós vamos respeitar, essa relação, e nós vamos amá-lo incondicionalmente e vamos ter força e buscar nele a força para fugirmos do pecado e permanecermos numa vida reta, para que as bênçãos do Senhor nos alcancem, permaneçam sobre as nossas vidas e nos façam romper, nos façam atravessar, nos façam ir além. Então é isso. Por isso que na palavra de Deus, em vários textos, está escrito: o temor a Deus é o princípio da sabedoria. Quando a gente teme a Deus, nós recebemos sabedoria, nós ficamos com os nossos olhos bem abertos para as coisas que nos atrasam e a gente evita essas coisas. Quando a gente não teme a Deus, nós vamos fazer a nossa própria vontade e aí a gente se torna tolo, porque a gente, obedecendo a nossa própria vontade, nós somos pecadores, só temos uma natureza pecadora. E aí o que a gente faz? A gente fica mais vulnerável ao pecado. E aí a gente atrasa os nossos processos. Olha só, a base, muito interessante, a base bíblica então para esse assunto, nós podemos encontrar em vários textos, mas aqui eu separei alguns muito interessantes e que nos dão conta, dessa temática. Então, em Jó, como eu disse, no capítulo 28, no verso 28, está escrito: no temor do Senhor está a sabedoria. Lá em Hebreus, no capítulo 12, versículo 28, também está escrito: portanto, já que estamos recebendo um reino inabalável, sejamos agraciados, e assim adoremos a Deus de modo aceitável, com reverência e temor, pois o nosso Deus é fogo consumidor. Significa que o nosso Deus é vingativo? Não. Significa que nós vamos viver as consequências do nosso pecado. Então, nós temos que ter atenção para que essas consequências, elas não nos atrasem, não atrasem o nosso processo com as bênçãos que Deus tem para nós. A gente também tem um outro texto importante que nos deixa mais seguros nessa verdade, está lá em Gálatas, no capítulo 6, versos 7 ao 8, que diz assim: não se deixe enganar, de Deus não se zomba, pois o que o homem semear, isso também colherá. Quem semeia para a sua carne, da carne colherá destruição. Mas quem semeia para o Espírito, do Espírito colherá a vida eterna. Meus amados, todo o contexto se resume em uma coisa só: o temor ao Senhor é o princípio da sabedoria. Aquele que teme a Deus receberá a vida eterna, porque aquele que teme a Deus semeará para o reino. E quando a gente semeia para o reino, nós temos a certeza de que um dia tudo isso aqui passará e nós viveremos com o Pai na eternidade. Fiquem com essa palavra, que vocês possam entender que temer a Deus não é mal, é ao contrário. Temer a Deus é aquilo que nos faz romper, é aquilo que nos faz conhecer as bênçãos e desfrutar de tudo aquilo que Deus tem para nossas vidas. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo.